Olá, eu sou Hamilton Nogueira, a gente dá início agora a mais uma edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando os bons conteúdos, valorizando a cultura e valorizando você. Nosso tema para conversa, para bate-papo hoje é o projeto Pessoal do Ceará. E quem vai nos explicar o que é isso, que a gente espera, eu pelo menos espero ansiosamente, é Nirton Venâncio. O Nirton é cineasta e professor de literatura brasileira e aqui está conosco, aqui na casa de Vovó Dedé, para conversar sobre esse projeto grandioso e agora eu acho que até mais adequado, de acordo com o que a gente veio conversando. Nirton, imenso prazer falar com você sempre. Eu sou um torcedor em relação a esse projeto, aguardo há muito tempo, sei que o seu esforço para executá-lo é grande, não é de hoje. Enfim, imenso prazer recebê-lo e gostaria que você começasse explicando, obviamente, o que é o projeto Pessoal do Ceará e a mudança conceitual que ele teve recentemente. Olha, fico muito grato pelo convite seu, Hamilton. Eu também sou um admirador do seu trabalho no jornalismo e também quero agradecer ao convite da Casa Vovó Dedé pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre o projeto Pessoal do Ceará, lado A, lado B, que é o nome do filme documentário. Tá. É um trabalho, Hamilton, de 10 anos de pesquisa. Eu posso até dizer que é quase a minha vida toda, porque bem antes de eu iniciar o projeto, a pesquisa, eu já admirava a música cearense, já guardava material sobre a música cearense, já lia sobre a música cearense, já via todos os shows dos compositores e cantores da música cearense. Então, sempre fui um admirador e um pesquisador sobre o tema. Mas, quando foi em 2011, eu realmente consegui parar para fazer essa pesquisa, né? E eu vi que eu tinha um foco que era pessoal do Ceará. O que foi pessoal do Ceará? Uhum. O que foi? Foi um movimento? Por que dentro da história da música brasileira ele não tem o destaque merecido como tem outros períodos da música brasileira, como Clube da Esquina, Tropicália, até mesmo recentemente o Mangue Beat, né? São Uhum. movimentos muito importantes para a nossa música brasileira, mas eu vi que o pessoal do Ceará não tinha esse estudo, era uma visão externa muito limitada e, de uma certa forma, até preconceituosa também. Sim. E eu mergulhei nessa pesquisa e foi muito interessante que eu descobri a gênese do pessoal do Ceará, do que se chama o pessoal do Ceará a partir do final da década de 60, 69, 62, 69, até o lançamento do disco, 71, e 71, 72, por aí. E aí a minha pesquisa avançou muito, o Hamilton, que eu passei pela Massa Feira em 79, cheguei até o Maloca Dragão em 2014, que é Uhum. um evento da Secult do Estado do Sim. Ceará, mas que naquele momento, quando eu estava em Fortaleza, em 2014, eu vi que tinha uma nova geração surgindo, Uhum. uma nova cena musical cearense naquele 2014, que eu até então não conhecia bem, e eu vi que alguns deles faziam releituras do que foi pessoal do Ceará, de Fagner, de Nardo, de Belchior. E aí eu vi, poxa, isso aqui é uma pontuação importante. Então vi que cobriu 50 anos de estudo, de pesquisa, desde a partir do golpe em 64, quando despertou uma geração de estudantes nas universidades em Fortaleza, até chegar em 14 com a nova geração. Então fiz essa pontuação, esse recorte de 50 anos e comecei a pesquisar sobre isso e fazer algumas entrevistas até por minha conta, já tentando, que seria um projeto de um documentário, né, mas aprofundar mais isso em termos de cinema, porque o tema, eu li mais de 30 trabalhos em livros e pesquisa acadêmica, teses, Uhum. dissertações, Uhum. de mestrado, de doutorado, sobre o pessoal do Ceará, sobre a música Uhum. cearense, especificamente sobre o Belchior, ou sobre o Roger, ou sobre o Ednardo, mas não tinha um filme. Sim. O filme, então, aí que eu fiquei mais estimulado a fazer um projeto de um documentário. E aí eu passei 5 anos fazendo algumas entrevistas muito esparsas, assim, com a equipe de cinema de amigos, sem dinheiro praticamente, né? No Uhum. meu salário eu investia na despesa de fazer.
o filme, né? Mas o filme parou, Hamilton, porque cinema, de certa forma, é caro, né? Aham. Por mais que tenha essa viabilidade do digital, aí tem uma equipe que trabalha em Sim. cinema que precisa ser remunerada, sabe, justamente. Então eu parei de fazer o filme e mas aí apareceu ao final do ano passado a lei Aldir Blanc emergencial da Secult do Estado e eu Uhum. escrevi o projeto, mas eu tive que adequar a um Fazendo longa-metragem uma somente, modificação, não é isso? modificação, porque o projeto não comportava dois longas, que essa é a ideia original do Por pessoal do isso, Ceará, lado é A fazer e um lado B, que seriam dois lado B, longas. exatamente. E essa coisa do lado A, lado B, a gente pode falar mais tarde, que tem dois significados também aí. Mas aí, para a inscrição do edital, eu tive que adequar somente um longa de 1 hora e 50, quase 2 horas. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um recorte do que é realmente o mais essencial para discutir o tema. Então, o pessoal do Ceará e Massa Feira. Uhum. 69, 79. São 10 anos aí. Ou seja, caiu O de que é que eu fiz? 50 Eu faço anos o seu universo de estudo para 10. para 10. Nessa primeira parte, né? Porque a Sim. segunda parte desse período de década de 80 para até 2014, ano 2000, já estou escrevendo, tem um projeto já fechado de uma série, em 5 Hum. episódios, que vai cobrir todo esse período, dessa Certo. cena musical cearense que veio pós-Massa Feira. Porque, queiramos ou não, na história da música brasileira cearense, o pessoal do Ceará, década de 70, e a Massa Feira são duas pontuações que se tem que considerar, Uhum. porque despertou uma nova geração. A Massa Feira, no filme, é até discutido se foi a segunda tentativa do que seria pessoal do Ceará, né, em 79, por ali, e foi um projeto, a Massa Feira foi um projeto do Ednardo e Augusto Pontes, Sim. né, que englobou, que juntou todas as tendências musicais da música do Cariri ao rock. Tem Sim. do Pachá de Jamacaru ao Lúcio Ricardo e Monagadelli do blues, né? Então ele juntou toda essa uma gamada de geração que era pertinente naquele momento, né? Então o filme discute isso. E voltando para o pessoal do Ceará, eu parto da gênese, o que foi. Existe uma geografia afetiva naquele período que foi o Bar do Anísio, em Sim. 70, 69. No Bar do Anísio foi que começou a juntar Fagner, Ednardo, Belchior, Rod Rogério, Fausto Nilo e várias pessoas também, não somente da música. É isso que o filme discute e mostra também, o Hamilton. Hum. É quem foi o pessoal do Ceará. Porque nacionalmente 3 nomes se revelaram, se Sim. projetaram. Mas o pessoal do Ceará, eu quero desmitificar, de certa forma, essa coisa, porque o pessoal foi muito mais do que três nomes que se destacaram. E Uhum. desses 3 nomes, somente um assume Uhum. esse rótulo, digamos assim, pessoal do Ceará, que é o Ednardo. Os Uhum. outros dois nem tanto. O Fagner não aceita, o Belchior era ali meio separado, não tinha uma opinião firme e tal. Mas, de fato, o Ednardo foi que assumiu esse rótulo como movimento, como estética musical, como uma geração. Tudo isso o filme discute. E Bom, aí eu vejo, amigo, que vai muito além, porque o pessoal será foi muito mais do que tem físico, tem arquiteto, tem jornalista, tem produtor, todo mundo. você falou uma palavra muito interessante que para mim serve de link ou de elo, melhor usar a palavra elo, entre todas essas questões, que é a estética. E baseado na estética, eu lhe pergunto: existe uma música do Ceará? Quer dizer, existe um elo que faça dessa música, do trabalho do Adinato com suas características distintas da do Belchior, distintas do que faz a interpretação da Tete, do que faz a interpretação do que cria o Fagner, mas que possa se colocar dentro de uma modulação que se chame Isso é Música Cearense? Olha, a minha opinião pessoal, eu evito dar uma opinião pessoal quando eu estou entrevistando, né? São mais de 100 entrevistados, então é uma coisa que vai me dar muito trabalho para a edição, porque todas as entrevistas são importantes, nem que eu use 5 segundos de cada fala. Mas eu evito dar a minha opinião. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, sabe, Uhum. como pesquisador,
mas eu não influencio, eu não direciono uma resposta. Eu faço a pergunta que é comum a todos: o que foi, pessoal do Ceará? Uhum. Mas eu posso aqui falar com você, e também é uma resposta muito comum também a todos os entrevistados, né, que eles falaram comigo. Eu acho que existe sim, o Hamilton, uma estética, sabe? Uma estética, que tem uma coisa importantíssima pela qualidade da música cearense. Não somente de pessoas lá para cá, mas desde antes também, né? Existe sim uma estética, mas não é uma estética regionalista. Não é. É uma estética que parte de uma região. É uma Uhum. estética que tem. Quando o Edinardo canta as Longarinas, quando o Edinardo canta as Dunas, ele está falando sim de uma. Ele está situando, ele está contextualizando uma geografia, mas é uma geografia afetiva que tem uma projeção nacional. E isso se Uhum. dá, o Hamilton, também, vamos citar então mais os três nomes principais da nossa música. Isso está também na música do Belchior. O Belchior, ele parte do regional para o universal. A poesia dele, ali a poesia, sim, ele parte do regional por uma inquietação, um questionamento universal. O Sim. Fagner, o que é que o Fagner faz? O Fagner, ele junta as suas origens árabes, ele é descendente de libaneses, com o canto agreste nordestino. Então, existe, sim, essa contextualização geográfica, como existe nos baianos, como existe nos Sim. mineiros, mas são músicas brasileiras. Não são música. A música da Clube da Esquina é uma música mineira, ela parte de Minas, contextualiza uma geografia afetiva, artística, musical, algumas raízes, assim como os baianos também, assim como o Monkey Beat também, Uhum. que é um movimento que nasceu ali em Pernambuco através do Chico Sainz, né? É uma E, e, estética regional, mas é nacional, ela tem uma e, a, projeção ri- até universal. e a riqueza está aí, né? Porque tem que partir para o mundo mesmo. Não é para se fechar em si e promover uma linguagem que só quem está ali muito perto geograficamente possa entender ou possa consumir aquele tipo de arte. Então tem que ser plural e tem que ser para o mundo mesmo, respeitando suas raízes. Aí você falou na série, né? Se você quiser complementar a sua ideia, por favor. Não, é só para fechar um pouco, já que a gente vai partir para a segunda parte, que é um projeto que eu quero iniciar em 2022. Uhum. Existe o seguinte, uma questão, o meu filme, o meu projeto do documentário longa-metragem Pessoal do Ceará, lado A, lado B, não é meramente contemplativo, Hamilton, isso fica Uhum. muito claro. É um projeto analítico, crítico também, porque houve, sim, tem um universo interno que se chamou Pessoal do Ceará, na sua gênese, naquele período ali, do Badonismo, depois Estoril, sabe, década de 70, naqueles encontros, teve sim vários posicionamentos internos que isso comprometeu uma certa projeção mais sedimentada do que se chamou o pessoal do Ceará, porque eles não tinham um projeto coletivo, Sim. eram vários projetos individuais, de todos eles, não Uhum. individualistas, não é o caso, individuais, digamos assim. O Fagner tinha um projeto, o Ednardo um, o Belchior outro, o Faustino um, o Roger outro, e isso aconteceu. Isso gerou uma certa dificuldade de se firmar o que foi Pessoal do Ceará, como se for um movimento, porque o próprio título Pessoal do Ceará fez casualmente no estúdio da Continental, na gravação do disco. Tinha uma turma lá que ia gravar e o Walter Silva, produtor da Continental, do disco, quem está aí para gravar? Um pessoal do Ceará. Aí ficou esse título, né? Que em princípio nem o Ednardo queria também, porque tinha esse perigo de regionalizar. E, Uhum. e também não era um grupo, e isso tudo o filme discute de uma forma muito aberta, muito franca, e usando aqui um verso do Belchior, eu não estou aqui eu não faço esse filme para agradar ninguém, sabe? Eu Uhum. faço nem para também para desagradar. Uhum. Eu não quero fazer com o documentário, o Hamilton, projetar discussões de pessoas. Chama-se Pessoal do Ceará, mas não tem nada pessoal no filme. A ideia é agregar,
agregar. Tanto é que eu tinha o projeto inicialmente, ele tinha uma proposta de fechar o filme com um grande encontro dos três principais cantando junto com a nova geração, Fagner, Dinarda e Belchior, cantando no palco do São Luís, as músicas dele. Eu tinha essa ideia. O Belchior não está mais aqui, e fica, com essa pandemia aí fica difícil eu ter essa... e também para a produção muito cara, fazer uma reunião de vários músicos para gravar para o filme. Então, eu tenho outra saída, eu tenho imagens inéditas dos três cantando, que eu vou terminar o filme com isso, né? Uhum. E tem uma imagem de 16mm que eu consegui de um show deles, que não foi divulgada ainda, então está guardada para esse filme, para terminar o filme com isso. Então, o filme, ele é um filme contemplativo sobre a música cearense, mas também é um filme crítico, analítico. O que aconteceu? Isso que eu discuto no filme. E é um registro histórico ousado, porque eu já ouvi você falar muito sobre o filme do Dragão do Mar há muitos anos, e depois venho acompanhando. A gente se encontrou uma vez e conversou sobre você ali meio desanimado. Então eu vou entrar numa pessoalidade aqui e você me permita e me perdoe entrar nessa pessoalidade. Que preço é que você vem? Projetos grandes, projetos ousados, eles exigem muito das pessoas que lutam para poder realizar muitas e muitas e muitas vezes sozinho. Que preço é que você vem pagando para realizar esse seu sonho, Newton? Enquanto pessoalidade, porque eu acho que demora e você sofre muito em ver aquilo que você imaginou, né? Hamilton, eu comecei esse projeto eu dava aula no Porto Iracema, que é um instrumento lá do departamento do Dragão do Mar, da Secretaria do Ceará. Eu dava aula lá de roteiro de cinema e direção. E aí, quando eu conversando sobre esse tema com um amigo meu que é fotógrafo de cinema, que é também professor da época, ele, vamos fazer, cara, eu estou brincando e tal, vamos fazer. E aí eu fiquei estimulado e juntei os meus alunos como estagiários, né, no começo disso, fazendo entrevista com o Rod, com a Tete, sabe, pegando da nova geração. Eu peguei gente do blues também, do rock, eu peguei todo mundo que podia pegar aquele momento, né? E fiquei estimulado, mas aí tinha uma limitação de produção, envolvendo pessoas ocupando o tempo dela, investindo meu dinheiro também, sabe, pessoal, né, aquilo. E tentei, por 5 vezes, editais, editais locais do Ceará, e não foram contemplados, né? Então, isso me deu uma certa tristeza, né? Puxa, um projeto dessa envergadura aí, dessa importância sobre a música cearense, não existe um filme sobre isso. Tem uma pesquisa sedimentada mesmo em livros, né, em conversas, e eu fiquei realmente meio triste, né? É natural, né, cara? Claro, ninguém estava dando bola para isso, sabe? Eu fiquei meio triste e desisti, mas não é desistir, eu até digo que eu internamente desisti de desistir, porque eu comecei a me alimentar de fazer novamente por minha conta. Aí veio o edital e foi contemplado, dá para fazer o filme, não o filme como eu queria, 50 anos, mais 10 anos da música cearense, e tá aí, o filme vai ser entregue no final do ano, com o lançamento previsto a uma data a ser marcada. Agora, o que isso me custa, Hamilton? Eu vou lhe contar uma coisa, sinceramente, eu sempre digo para as pessoas, uma vez esse filme lançado, uma vez esse filme visto as questões que eu estou colocando nele, a minha sinceridade nas perguntas, a minha sinceridade na proposta discursiva do filme. Eu tenho uma coisa, depois desse filme lançado, ou eu vou ser canonizado ou banido de Ceará. Porque eu não vou agradar nem desagradar, eu vou ser sincero. Se isso vai desagradar algumas pessoas, porque eu contei isso, porque eu perguntei aquilo, porque eu expus aquilo, não sei, alguma coisa tem que ser questionada e mostrada, porque essa é a minha preocupação do filme. Eu não quero fazer um longa-metragem chapa branca para agradar todo mundo, não é pelo isso, que eu sabe? já conversei com você várias vezes, é perceptível, e quando eu fiz essa pergunta, eu achei que
os preços pessoais de sofrimento, de expectativa, de cobrança, de crítica, não estariam pagos até o momento do lançamento. Eu acho que ainda vai gerar muita coisa, muito burburinho depois. É bom, por um lado, porque é importante que falem do filme, e esse debate público serve para a gente perceber nossas raízes, para a gente ver nossas falhas, ver nossos acertos, pagar nossos preços com as nossas histórias. Porém, alguém vai ser mais cobrado, que é você. Então você já tem essa percepção do que pode ocorrer, né? Eu estou me preparando para isso, Hamilton, sabe? Eu estou me preparando para esse tipo de reação que é natural, né? Porque eu não estou conseguindo, eu não vou camuflar alguns questionamentos dentro do tema, porque eu vi coisas ali na gênese do que chamou o pessoal do Ceará, lá naquele Badonísio, por ali, em 69, eu vi coisas, algumas coisas que eu não acho que foi problemática, assim, até mesmo na nova geração, quando eu dava aula no Porto Iracema, que eu entrevistei e conversava com alguns nomes da nova música cearense, do rock e tudo mais, eu vi que tinham os mesmos problemas pessoais que eu vi lá em 69, 70. Então, parece que é uma coisa da nossa cultura, né? Uhum, Essa futrica do beiju, como dizia o uhum, José Oliveira, ele uhum, falava muito, essa cidade vive tantos talentos, mas vive nessa futrica do beiju. uhum, Eu achava essa expressão magnífica, muito apropriada, e eu vi isso também na nova geração, sabe, o uhum. Hamilton. E, e claro que essa parte vai para o projeto da série de 6 episódios, 5 a 6 episódios. Eu estou decidindo se cabem 5 em 6 episódios, né? Ainda assim, Nirton, se você juntar o material editado no filme e na série, independente de 5, de 6 ou de 10, você tem um material fabuloso ainda muito maior, que eu imagino que dê para explorar, perdão, durante muito tempo, produtos diversos, mesmo que você dê um tempo para a sua cabeça, descanse, eu acho que você ainda vai ficar com muito material. Você já parou para pensar nisso? Olha, você não é a primeira pessoa que fala isso, não. Uhum, Porque eu estava conversando com alguns pesquisadores da música cearense, e ele disse que você é interminável. Isso vai lhe perseguir o resto da vida. é. Você vai sempre ficar com a tendência a fazer um trabalho de pesquisa sobre mais um tema, mais uma coisa. Na verdade, o Hamilton, a música cearense é de uma riqueza impressionante. 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 Quem acha que a riqueza está só naqueles nomes conhecidos, não faz ideia do que está sendo produzido, da quantidade, da qualidade, da imensidão, da pluralidade da produção da música cearense. É impressionante. É impressionante isso aí. E é isso que, de certa forma, no bom sentido, digo, isso fica bem claro, que eu quero desmitificar essa coisa de Fagner, de Nardo e Belcor como um representante da música cearense, sabe? Eu queria Uhum, dizer que vai mais além, vai uhum, mais além, vai mais além, é uma coisa, vai mais além em todos os gêneros da música, do rap ao blues, da canção, da música da noite. O Siribá Soares, por exemplo, faz um trabalho magnífico na noite, na música da noite, uhum. apresentando composições dele e também de outros. Então, existem vários gêneros, vários momentos da música cearense que precisam ser nacionalmente conhecidos. Essa é a minha Newton, intenção. você Eu não citou o quero fazer um Siribá. filme, uma longa-metragem, para acabar num lançamento local em Fortaleza. Eu quero ganhar o Brasil com esse filme, mostrar a música cearense com esse filme. E espero que você consiga. Você citou o Siribá, eu quero citar um nome, uma moça chamada Clau Anis. Não sei se você conhece. Sim, conheço sim. Eu mostrei uma música dela para o Rogério, pelo irmão do Ednardo. E a gente estava na casa do Patriolino, eu mostrei a música para ele, e ele parou assim e disse: danada, usou o maracatu melhor do que o Ednardo. Olha que interessante, o próprio irmão usa a referência, porque é a referência da utilização do maracatu que a gente tem. Ela
do maracatu cearense. Ela provavelmente tem isso também como uma referência direta ou indireta, porque é dali que isso fica mais claro. E saiu quebrando e colocando numa música, não só um trecho, mas saiu distribuindo, e ao ponto de chamar a atenção dele nessa composição. É de gente que tem propriedade para falar, né? De certa forma, né? Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Então, são Bom, exatamente esses pontos aí, ó, Hamilton, que eu quero explorar na série, sabe? Porque no filme que eu quero fazer agora, que eu tenho que entregar, não cabe. Então, mas olha só, você falou uma coisa interessante, ó, Hamilton, que esse tema é interminável, eu vou ficar sempre querendo fazer alguma coisa, porque sim, a música cearense ela renova, se revela a cada ano, cara. É sim, impressionante isso. É impressionante, impressionante isso. Mas eu queria ver se a música cearense me dava também tempo para fazer meus filmes com outros sim, temas, né? sim. Eu tenho um Sim, como projeto é que de está a longas produção de edição? Você tem até final de outubro, não é isso? Para entregar? é, é a vantagem, porque um material que eu já consegui fazer, que é guardado, então, como arquivo, né, as entrevistas que eu fiz, eu já pré-editei, né, Sim. durante que eu ia começar a filmar, na verdade, em fevereiro. Mas a situação em Fortaleza da pandemia ficou muito grave e a Uhum. produção achou arriscado comprometer uma equipe e os entrevistáveis também, nesse Sim. período, né, que a gente tá vivendo aí. Não é que acabou, mas deu uma melhorada. Muitos Isso. estão duplamente vacinados, como eu É. e outros entrevistáveis, então isso já dá um certo cuidado, né? Uhum. Não vamos relaxar, lógico, né? Sim, E claro. a hora para ter filmado em fevereiro, parou, então nesse período que parou até agosto, quando eu voltar a filmar, a gente pré-editou o filme, né? Uhum. Já com material de pesquisa, então já está bastante adiantado. É claro que em termos de longa-metragem, Hamilton, e em termos desse tema tão complexo, e pelo volume de material que eu tenho guardado, de arquivo e de entrevistas, ainda é um período curto para editar um filme. Sim, O que, na sim, verdade, vai acontecer é que, no final de outubro para novembro, eu entrego o primeiro corte do filme, para prestação de contas junto ao edital. sim, Na sim. verdade, depois, uma vez feito isso, a gente vai lapidar o filme, vai ajustar algumas coisas que devem estar no filme, o cartaz, a apresentação, para poder ter uma visibilidade, um projeto aí de um lançamento, não meramente com um lançamento, Hamilton, eu quero fazer um seminário, uma semana sobre o tema Pessoal do Ceará com o lançamento do filme. Debates, shows, apresentações, conversa, palestra, tudo que puder discutir do filme para poder lançar o filme nesse período. Provocando inteligência, provocando profundidade, provocando coisas que vão ficar para além de uma mera, que não é mera, mas de uma simples, que não é simplória exposição, pelo que eu entendo do que você está dizendo. Mas quando estará disponível para o público? Você já tem pelo menos uma ideia? Eu quero que seja no começo de 2022. Eu quero fazer Primeiro a partir desse semestre? lançamento do primeiro semestre, sim. Sim. Começo de 22 agora. Eu queria ver um período, um mês ali, eu vou discutir isso com a produção e junto com a Secult também, Uhum. para fazer esse seminário de lançamento do filme. E aí vamos ver como é que faz a distribuição. E aí eu entro num ponto, amigo, que vale a pena colocar sobre o cinema brasileiro. A gente Uhum. tem essas viabilidades de produção através de editais, né, que Uhum. dentro da nossa realidade é necessário que tenha, né, esse fomento aí dos órgãos institucionais, senão a gente não consegue fazer cinema é caro, Uhum. os profissionais têm que ser bem pagos, todos Uhum. eles, e os editais, eles ajudam bastante, né, mas isso também tem que ter um ponto de devolução para o povo, né, ver os filmes, né? Tem que ter Isso. um projeto de distribuição mais acessível para a grande população, porque você se deslocar de casa para ver um filme no shopping é caro. É caro o É. ingresso, é caro o estacionamento, é caro os cuidados que você tem que ter dentro de uma realidade social do país. Então, tudo é caro. Então, eu prefiro que inicialmente fazer uma distribuição Uhum. pessoal também do filme, junto às comunidades, às escolas, à universidade. Eu vou bolar alguma coisa que
que eu não fique dependente e refém de uma distribuição comercial Entendi. somente, sabe? Porque isso limita, no meu caso, pessoal, são 10 anos de estudo, de pesquisa para o filme ficar numa prateleira de uma locadora, se é que existe É, locadora, mas dentro de uma programação limitada de streaming. Eu não quero meramente isso, sabe? Eu quero ainda ter a apresentação física, a discussão, uma programação paralela junto às escolas. É um filme também, ó, não só, que tem um interesse educacional, sabe? E como a gente está vivendo uma dificuldade nesse país, dentro da cultura, o problema da distribuição sempre foi um problema do cinema brasileiro, e sempre. agora mais Nossa. do que nunca. É. Nilton, eu queria falar um pouco também sobre nova geração. A qualidade é inequívoca, a gente já conversou, mas tem uma coisa que me dá curiosidade, que é por que motivo essa nova geração migra para esse tipo de trabalho, esse tipo de realização, esse tipo de fazer que é diário, que é 7 dias por semana, de produzir, de criar, de compor, com tantos problemas de vitrine, um gap, uma contradição muito grande entre o apuro necessário para a criação e vitrines tão restritas para exposição desse trabalho. Qual a sua percepção quando você conversou com a nova geração? O que é que essa geração quer fazer? Por que ela quer fazer? Você pergunta em termos de música ou de cinema ou de arte em De geral? música, de música. Mas De se você música. quiser se estender à arte em geral, sem nenhum problema. Posso falar um pouco também, fazendo um paralelo com o cinema, né? Por que que a gente insiste nisso? Por que que os músicos insistem? Por que que nós artistas insistimos, ô Hamilton, já sabendo das dificuldades? Porque se a gente ficar quieto, se a gente desistir antes de tentar, é mais dolorido ainda, é mais angustiante. A gente tem que fazer, mesmo que não tenha uma certeza de que vai ter uma vitrine necessária para o nosso projeto, os nossos projetos, né? Mas se a gente ficar realmente recolhido com essa dúvida, é pior ainda, a gente sofre muito mais como artista, como criador, né? E eu falo pessoalmente, no caso de cinema, que um projeto de cinema é um filme, assim, desde, a partir de um curta-metragem, ele tem as dificuldades muito próprias, historicamente, do cinema, em termos de produção. Uhum. E eu falo também da literatura, que eu também sou dessa área de literatura, mas se eu fazer um livro também, um livro de poema, um livro de crônicas, tem uma certa facilidade, porque você depende da inspiração, mas você não pode, no caso de um livro, não tentar fazer, porque é outro problema publicar e divulgar e vender livro. Uhum. É um problema. Poesia mais ainda. Ninguém lê poesia como se lia no nosso período aí. Mas a gente não deve desistir, Hamilton, não deve, porque é pior, porque é isso que o outro lado do poder negativo, digamos assim, quer que a gente desista, que a gente não tente, que a gente se Uhum. recolha ao medo, à dúvida. Eu não me Uhum. recolho, eu acho que uma nova geração que está aí insistindo, sabe, em todas as áreas artísticas, ela tem que continuar que faça sua vitrine, pelo menos, Uhum. de uma certa forma, independente ou não, mas que faça. Mas deixar de fazer, nunca. Nunca, 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 nunca. A gente tem que desistir de desistir. É uma forma de resistência também. Em todas as áreas artísticas, música, teatro, cinema, literatura, tudo. Você estudou muito, se preparou muito, mas ao longo de uma execução demorada e tão complexa e tão profunda, é claro que você é invadido, você vai de encontro e ao encontro também de surpresas. Você não dá para fazer um roteiro e acontecer tudo ao longo de 10 anos, tudo do jeito que você planeja. Você vai entrar em contato com a pessoa não quer, de repente alguém era muito melhor do que você imaginava, de repente alguém é muito mais inacessível do que o previsto. Enfim, quais as surpresas, aquilo que desmistificou na sua cabeça, que lhe trouxe impacto de mudança e de surpresa ao longo da execução do trabalho? É, eu prefiro manifestar mais as boas.
as boas Ótimo, excelente. receptividades, Uhum. a surpresa, a desmitificação que eu tive com alguns nomes, mas no sentido positivo, né? Quando, Claro. por exemplo, o Ednardo foi muito acessível, me tornei, já conhecia Ednardo, mas o filme nos reaproximou mais ainda. E Uhum. ele compra a ideia do filme, ele compra o projeto do filme no sentido de insistir, de incentivar, de perguntar, de falar, defender pessoalmente em alguma ocasião a ideia do documentário e tal, porque estava parado, porque ninguém dá tem um certo olhar sobre o projeto, né? O Ednardo foi uma das pessoas que mais estimulou a concretização do filme, né? E o Belchior, por exemplo, eu queria muito ter conversado com ele, eu Uhum. tentei me aproximar nesses 10 anos que ele estava sumido, mas também eu não tinha como avançar muito. E eu sei que se eu tivesse conseguido, ele me receberia. E eu não queria falar sobre os 10 anos que ele está Claro, sumido, né, sobre claro. o exílio dele, eu queria falar sobre o ponto de vista dele sobre a música cearense, essa é a discussão do filme. E até mesmo antes disso, antes de ele partir para o exílio dele, eu conversei com ele, que eu tinha uma ideia de fazer um documentário, uma pesquisa, eu não tinha ideia que seria sobre o tema pessoal do Ceará, que eu tinha também como uma referência, como um encontro que eu tive, meu primeiro encontro que eu tive com ele, em 77, no estúdio da Rádio Iracema, no programa do Will Nogueira, chamado Pessoal do Ceará. Eu ganhei do Belchior um disco, Coração Selvagem. Então, aquele momento me marcou muito, sabe? Mas eu me aprofundei na música cearense, né? E eu falei isso para ele, que eu tinha essa ideia, eu queria situar isso, esse nosso encontro no filme tal. Mas não deu para a É. gente conversar, né? Então, isso foi um encontro triste, porque eu não tenho um Belchior falando agora no Uhum. filme, né? Eu tenho alguém para as pessoas que entendem de Belchior falar sobre ele, sobre o ponto de vista dele sobre a música cearense. Eu tenho imagens dele que eu consegui, eu tenho reportagens que eu consegui dele falando sobre o cearense. Então, ele está presente nesse sentido no filme, né? Então, o filme, eu posso percentuar, o Hamilton, que me deu muito mais alegrias do que alguma surpresa negativa. Claro que teve alguém que foi mais limitado, questionou se podia falar, outros não quiseram falar. E existem uns três nomes que eu fiz convite para dar entrevista e eles não quiseram. Uhum. Eles justificaram que não ia falar, porque se falasse, ia falar de fulano, de cicrano, e não queria criar problema. Uhum. Eu deixei à vontade, então fica à vontade. Se você quiser falar, fala. O filme não vai jogar ninguém na arena, vai agregar, essa é a intenção do filme. Mas também eu Uhum. quero ouvir seu ponto de vista. E três nomes se recusaram, preferiram ficar na sua, né? E eu respeitei isso, né? Não posso insistir, né? Mas, no geral, apesar do tempo dispensado para fazer o projeto, da dificuldade de financiamento, Uhum. das inconstâncias, do falta de horizonte que o filme dava em alguns momentos, isso, apesar dessa tristeza, sabe, amigo, de produção, Uhum. de concretizar o projeto, eu tenho muito mais alegria a manifestar, sabe? Tá. O próprio projeto em si é uma alegria para mim, porque não existe nenhum outro filme sobre o tema. Isso vai preencher uma certa lacuna no trabalho de pesquisa, né? Eu não quero um filme pelo filme em si, eu quero um filme como instrumento de pesquisa sobre a música Uhum. cearense, né? Assim como tem os livros, como tem os trabalhos acadêmicos. Newton, eu agradeço imensamente o papo. Para mim foi espetacular. Estou adorando ver a sua. Algumas vezes aqui eu viajei do que você estava falando para olhar para a sua biblioteca, viu? Tentando identificar alguma coisa, porque o cenário é muito bacana. Então, quero agradecer imensamente. Eu, lá no canto ali, eu estou vendo, lá no canto superior, estou vendo muito vinil. Eu tenho poucos, mas acho fabuloso. Quero agradecer imensamente e lhe dar aí uns 30 segundos para você falar de uma fala final que você quiser deixar registrado
e agradecendo imensamente a sua disponibilidade. Eu quero agradecer, Hamilton, à música cearense pela sua oportunidade, que a música cearense, e isso, claro, estou falando dos compositores, dos cantores, dos poetas também, dos jornalistas também, dos produtores, dos acadêmicos que pesquisam sobre música cearense. Eu englobo todo esse elenco aí maravilhoso. Então, eu agradeço à música cearense pela oportunidade de fazer uma longa-metragem sobre esse tema, porque o quanto eu sou orgulhoso da nossa música, Hamilton, por isso que eu queria que o Brasil inteiro conhecesse a música cearense, além de Fagner, de Dinardi e Belchior, que são maravilhosos, que projetaram a nossa música, mas eu quero que eles saibam, que o Brasil saiba que existe muito mais, além dessa santíssima e belíssima trindade da música cearense. Então, eu agradeço aos compositores, aos cantores, aos produtores que eu entrevistei para o meu filme. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa música através de vocês, todos eles. Nito, muito obrigado. Agradeço imensamente ter estado conosco. Agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Coda, sempre inédita, disponível para você. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.